Olá, eu sou Renata Costa, sou doutoranda da UERJ, do Instituto de Letras. Minha orientadora é Janaína Cardoso, que é uma importante referência, e também sou tradutora e intérprete de Libras do Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES. Atuo também no município de Nova Iguaçu como professora tradutora, intérprete de Libras para os alunos da educação básica, principalmente do segundo segmento do ensino fundamental. Agradeço a professora Fernanda Cavalcanti e a toda a equipe do Linguística em Minutos pelo convite. Bom, pensando nas questões da linguagem e do ensino, muitas questões poderiam ser destacadas, e a formação que eu tive a oportunidade de fazer, que foi a primeira turma de bacharelado em tradução e interpretação do país, que começou essa oferta em 2008, me possibilitou começar a pensar justamente sobre a importância da linguagem no ensino de modo geral, e principalmente da Libras, que no caso eu atuo como mediação linguística, não como professora, mas que também é fundamental refletir de que modo a Libras, que é uma língua reconhecida recentemente em 2002, ela pode contribuir para que o meu olhar enquanto profissional bilíngue, ele possa ser realmente transformado a partir das experiências, mas sem esquecer também de onde eu vim, da minha formação, do meu embasamento teórico. Ao me deparar em Nova Iguaçu com o cargo de professora e ao mesmo tempo intérprete, foi muito desafiador pensar em duas funções, numa única carga horária, e como seria esse trabalho, por conta justamente dos anos que os alunos surdos ficaram marginalizados por conta de não terem acessibilidade em Libras dos conteúdos. Antes da regulamentação da lei não havia, de fato, essa garantia das aulas com intérprete ou com professores bilíngues. Então, por conta de tudo isso, foi necessário que os intérpretes fossem tradutores e também professores, para que, de fato, a continuidade do ensino de português como segunda língua pudesse continuar. E justamente a maioria dos alunos da educação básica começam a aprender Libras na escola, assim como muitas pesquisas apontam. E isso dificulta muito o início do processo de aquisição dos conhecimentos e também, no caso, dos conteúdos em geral, porque sem língua eles não têm condição de acessar os conteúdos. Então, o diferencial justamente é trabalhar para que a aquisição linguística, ela primeiro possa ser estabelecida, para que depois eles possam ter condições de socializar, de interagir, também de aprender. Mas, no caso, não beneficia só os alunos surdos, a educação inclusiva e também essas propostas diferenciadas que consideram a língua dos alunos. Nós sabemos que não só as pessoas surdas, mas nós temos outros contextos de migrantes, de estrangeiros, de outras pessoas que também precisam que a sua língua seja reconhecida e aceita pelas escolas. Então isso desafia os professores, não só os professores de línguas, mas todos os professores a realmente valorizar a língua de todos os alunos, as culturas e as línguas, que são variadas. O nosso próprio país é multilíngue e a gente não pode deixar de considerar que a realidade das escolas brasileiras é bem diversificada. Então, valorizando a língua do aluno, eu potencializo o que ele já sabe, o que ele conhece, e ele também se abre para o novo. Porque muitos estudantes surdos, por muito tempo, fugiram da língua portuguesa, porque por muitos anos antes da oficialização da Libras, a língua portuguesa era imposta como algo obrigatório, não só na escrita, mas na fala. Muitos eram obrigados a falar. Agora não, com o entendimento e a oficialização da Libras, não como língua oficial. Muitas pessoas confundem. A Libras não é a língua oficial do país. A língua oficial do país é a língua portuguesa, apesar da gente saber que não é a única língua dos falantes brasileiros. Além da Libras, tem os povos indígenas, né, as nações indígenas com muitos idiomas, e todas as outras pessoas brasileiras, mas que têm descendentes de outras nacionalidades. Então, não dá para dizer que o Brasil tem uma língua exclusiva, mas a escola ainda trata como se a realidade fosse monolíngue do país, e não é. E tudo isso dificulta ainda mais o acesso dos alunos ao conhecimento.
assim como eu aprendo no próprio grupo de pesquisa, com a professora Janaína Cardoso, em outras discussões com os autores que a gente aprende, o ensino através de línguas adicionais. Não pensar em língua estrangeira, porque não é a língua do outro. Muitas vezes é a língua do próprio aluno, a língua do seu familiar. Então não é uma língua estrangeira. São línguas adicionais. Isso potencializa a valorização de todas as línguas, para que nenhuma língua fique realmente de lado. E os alunos que estudam com alunos surdos, os alunos que são considerados normais, entre aspas, são aqueles alunos que não apresentam nenhuma deficiência, que não são pessoas com deficiência, também ganham muito no caso da Libras. Por quê? Porque vão aprender outra língua, porque vão poder ter uma oportunidade na escola de ver outra língua circulando na própria sala de aula, e não somente no momento de uma disciplina específica de língua, mas o tempo todo. Isso abre leques de possibilidades, de conhecimentos de cultura, de relação com o outro, de outros entendimentos, de outras perspectivas. Então isso enriquece todo o ambiente escolar e todas as unidades escolares de maneira muito profunda. Do mesmo modo acontece no ensino superior. Quando a gente convive com as diferenças potencializam novas oportunidades de conhecimentos construídos, de aprendizagem. Por isso, linguagem e ensino não está relacionado somente a campos específicos, nem a cadeiras específicas de docência, mas envolve qualquer área de conhecimento, principalmente na escola. Todos os docentes, alunos, a comunidade escolar ou acadêmica precisa de alguma forma estudar ou conhecer algo a respeito, porque isso implica justamente no lidar com o outro, com as diferenças e com as línguas e culturas que existem. A gente não pode apagar as línguas. Eu tenho discutido muito no grupo de pesquisa, com a professora Janaína, que nos orienta, que realmente as línguas não são minoritárias, elas não são menores, elas são minorizadas, muitas vezes colocadas em lugares subalternos por conta da desqualificação, pelo desconhecimento. Então isso tem que ser revertido, e a escola é um espaço que possibilita reconstruções, realmente de conhecimentos, de saberes, de perspectivas que devem ser construídas de modo mais crítico. Então, o que eu percebo que os professores que já são de áreas de línguas específicas, eles acabam estando mais abertos e conseguem perceber melhor essas nuances dos alunos surdos. Porque quem não reflete muito sobre a importância da linguagem acaba atribuindo a essas pessoas surdas o lugar da deficiência, da incapacidade. Não é nada disso. Simplesmente são línguas diferentes e que impossibilitam a comunicação. Quando a comunicação é impossibilitada, é mais fácil você considerar que o outro não é capaz de te compreender, mas você também não é capaz de compreender o outro. Então, se colocar no lugar do outro e entender a realidade pelo viés cultural, linguístico, multicultural, ajuda a não colocar os sujeitos em lugares de incapacidade, como por muito tempo ocorreu antes da educação inclusiva. A gente sabe que não basta ser educação inclusiva, escola inclusiva, mas as ações precisam realmente movimentar e possibilitar a realidade multicultural e multilingüe, que é a realidade brasileira. Então eu agradeço por essa oportunidade, um abraço, tchau, tchau.